Segredo inviolável. Padre, será que alguma vez não acontece que o confessor conte algum pecado ouvido na confissão? Absolutamente nunca. Um tríplice segredo fecha-lhe a boca. Nisso entra a vontade de Deus, que não permite que se comentam faltas no que diz respeito a este capítulo. De fato, a confissão existe há 1900 anos, agora jamais, né? E não aconteceu que nenhum confessor tenha divulgado um único pecado ouvido na confissão. Martinho Lutero, que era um frade zeloso, renegou a sua fé, fez-se protestante, tornou-se inimigo da igreja, falou e escreveu contra a igreja calúnias infames sem fim, mas nunca, nenhuma vez sequer, falou de coisas ouvidas na confissão. Um dia, achava-se ele numa estalagem com alguns amigos. Estes, vendo-o meio embriagado, tiveram a ideia de interrogá-lo, justamente a esse respeito. Antes nunca o tivessem feito. Lutero, de um momento para o outro, ficou furioso e, agarrando uma garrafa, teria quebrado na cabeça daqueles malvados se eles, mais do que depressa, não tivessem fugido. O segredo da confissão é inviolável, mesmo diante da morte. Até diante da morte? Certamente. Eis aqui um dos 1000 fatos que eu poderia citar como prova. Justamente durante a quaresma de 1873, um missionário famoso pregava com grande sucesso numa das principais igrejas de Paris. No meio da multidão enorme que ocorria para ouvi-lo, havia também alguns incrédulos, os quais, tendo ouvido falar sobre a inviolabilidade da confissão, quiseram fazer uma experiência. Depois de terem combinado o plano, um deles se finge de doente e outros 2 procuram um sacerdote e o convidam para acudir junto do leito enfermo. O missionário de Deus concorda prontamente e acompanha os 2 homens que, fazendo-o entrar num carro fechado, vendam-lhe os olhos. Depois de uma meia hora de corrida, fazem-no descer na frente de um palacete e, subindo por uma escada, o introduzem em um apartamento junto à cabeceira de um homem que se confessa realmente. Acabada a confissão, voltam os 2 companheiros e o fazem descer por escadas até um subterrâneo, onde lhe tiram a venda e, apontando-lhe 2 pistolas carregadas, o intimidam a referir o que ouvira na confissão. Muito calmo, o missionário responde: os senhores talvez não sabem que a confissão é um segredo? Deixe de desculpas, aqui ninguém nos vê, ninguém nos ouve, fale ou morrerá. Se assim é, estou em suas mãos. Disparem à vontade e que Deus seja testemunha do meu dever. Assim dizendo, ajoelha-se, desabotou a batina e apresenta o peito às balas. Nesse ponto, a cena se transforma. Os 2 homens erguem-no, pedem-lhe perdão pela dura prova a que se submeteram e acrescentam: agora nós também acreditamos na confissão, e dentro em pouco estaremos de joelhos no confessionário. Vendaram-lhe novamente os olhos e o reconduziram de carro até em casa, renovando as desculpas e promessas que depois foram mantidas. Padre, todo sacerdote, no caso desse, seria obrigado a fazer o mesmo? Certamente. E Deus não deixaria de dar-lhe a graça e a força necessárias. Não faltam mártires do sigilo sacramental. Ouça, São João Nepomuceno era confessor da rainha Joana, mulher de Venceslau, rei da Boêmia. Este, por causa de injustas suspeitas motivadas pelo ciúme, pretendia que João referisse as culpas da rainha ouvidas em confissão. Como o santo se opôs com inabalável resistência, o rei impiedoso mandou que o trancassem numa prisão, onde seria tratado com barbaridade extrema. Finalmente, chamando-o à sua presença, depois de novas promessas e ameaças ainda mais terríveis, ordenou que o costurassem num saco de couro fechado por uma corda
na extremidade da qual devia amarrar uma pedra pesadíssima e que o jogassem no rio Modava. Queria que lá embaixo, no fundo do rio, o padre morresse e apodrecesse escondido de todos. Mas, ó, prodígio! Naquela mesma noite, o saco flutuava levemente sobre as ondas, escoltado por uma luz vivíssima e uma harmonia suave como vozes de anjos acompanhavam-no. Depois de tirado das águas, enterraram-no com pompa e solenidade. E quando, em 1729, quase 400 anos mais tarde, foi proclamado santo, a sua língua estava intacta e fresquíssima, como se fosse um prêmio do silêncio. Foi então que São João Nepomuceno foi chamado o mártir do segredo da confissão. Não faz muito tempo que pelos jornais da Rússia se espalhava a notícia de um vigário condenado aos trabalhos forçados como assassino de um rendeiro do lugarejo. O seu fuzil, descarregado e encontrado na sacristia, atestava o crime. Passaram-se 20 anos. O organista da paróquia está à morte. Chama o juiz e confessa que ele mesmo matara o infeliz rendeiro para casar com a viúva, o que de fato se dera. Tinha acusado o vigário e, para provar-lhe a culpabilidade, tinha posto o fuzil na sacristia. Como meio seguro de impedir que o padre falasse, tinha se confessado com ele, contando-lhe tudo o que fizera. Diante disso, as autoridades telegrafaram sem demora o Petersburgo, ordenando que o vigário fosse posto em liberdade imediatamente. Responderam que o vigário tinha morrido havia alguns meses. O heróico padre tinha carregado à sepultura o segredo da confissão, porque o confessor pode ser um mártir, mas nunca será um traidor. E agora, você está bem convencido do grande segredo da confissão? Estou convencidíssimo. Mas esse segredo dura, porém, até a morte do penitente e depois não há mais obrigação? O segredo perdura sempre, estando o penitente em vida e depois da sua morte. É eterno, assim como Deus é eterno. Isso deve inspirar-nos coragem e confiança absoluta sem limites de confessar sinceramente os nossos pecados, desde que podemos estar certos de que eles ficarão sepultados no silêncio eterno. Se pelo contrário nos deixarmos levar por um pudor mal compreendido e escondê-los e acalá-los diante do confessor, serão um dia manifestados diante de todo mundo no juízo universal, contra a nossa vontade, para a nossa vergonha e para a nossa ruína irreparável. Sinceridade, portanto, sinceridade. Então, padre, procede mal quem diz: eu não ouso confessar os meus pecados porque tenho medo de que o confessor conte a terceiros? Quem fala assim, mente a si mesmo e lança contra os confessores a mais infame das calúnias. Mais uma pergunta. Não pode o confessor servir-se em seu próprio favor das coisas ouvidas na confissão? Não, não pode. Não deve fazê-lo absolutamente e jamais o fará. Pelo contrário, se acontecer que o confessor venha a saber na confissão de uma culpa que já conhecia anteriormente, ou por tê-la visto, ou porque lhe tenha sido referida, nunca mais fala nela, justamente para que não pensem que ele se serviu da confissão e que violou o segredo. Eis até o ponto que chega o sigilo sacramental. É mais um trecho do livro Confessai-vos Bem, para dar serenidade ao nosso coração, né? Tirar esse temor, essa vergonha de confessar, esse medo de que alguém fique sabendo. Pode ficar tranquilo, gente. Vamos lá lavar a alma, pra gente não correr o risco de pegar uma condenação eterna. Salve Maria, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.